o Núcleo de Documentação, Informação, História e Memória da Enfermagem no Ceará, NUDIME, foi criado sob a tutela da Academia Cearense de Enfermagem e sob a égide institucional da Universidade Estadual do Ceará. A inauguração do NUDIME ocorreu no dia 29 de maio de 2018. Estavam presentes personalidades da enfermagem institucional, cearense e nacional, que contribuíram para tornar o momento ainda mais agradável e memorável. Antes de ser inaugurado, o núcleo recebeu a visita do reitor, professor José Jackson Sampaio, o qual prestigiou as peças expostas no museu e ressaltou seus relevantes serviços. No dia 4/7/2018, o museu recebeu a visita das Irmãs da Casa de Nazaré, Luísa e Neuza. As irmãs honraram o museu com a sua presença e assinaram o livro de visitas. No dia 26/2/2019, foi a vez do professor da Unirio, Osni Claudiano, visitar o NUDIME. Tendo observado atentamente peças do museu e também alguns materiais do acervo do Núcleo de Documentação, o ilustre visitante assinou o livro de visitas. O NUDIME tem como objetivo reunir, custodiar e preservar documentos e materiais de valor permanente úteis ao ensino e à pesquisa na área da história da enfermagem. O núcleo de documentação é destinado ao armazenamento e consulta de parte do acervo, incluindo materiais sonoros e audiovisuais, como filmes, depoimentos e entrevistas. O núcleo dispõe de um acervo com 32 entrevistas, realizadas com personalidades da enfermagem que, por sua história, registraram seus nomes na memória da profissão. Entre elas, destacamos a enfermeira Maria da Glória Ferreira Façanha, a professora enfermeira Raquel Gomes de Matos Bastos, a irmã Ana Martins Duarte, a irmã Orminda Santana de Oliveira e a senhora Maria Valquíria do Sacramento. A biblioteca dispõe de materiais bibliográficos relacionados à história da enfermagem, das profissões, das instituições e à história em geral, em sua maioria, documentação de natureza primária. A biblioteca dispõe ainda de livros raros, muitos dos quais passaram por um processo de restauração e agora estão disponíveis para consulta. Inúmeros documentos da antiga Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo também receberam restauração e encontram-se disponíveis no núcleo de documentação. Como exemplos, o acervo dispõe de termos de colação de grau do ano de 1946, atas de solenidades de formatura do ano de 1947, fichas de inscrição e históricos escolares de alunos da Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo. O núcleo disponibiliza ainda material hemerográfico, tais como jornais, revistas e coleções, os quais recebem tratamento adequado para sua guarda, conservação e socialização. Na sala do museu encontram-se expostos centenas de objetos.
os quais enchem os olhos dos visitantes, impressionam os profissionais da área da enfermagem e afins, e aguçam a curiosidade científica dos pesquisadores. Entre os objetos, destacam-se os primeiros quadros de formatura da Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, os quais passaram por um processo de restauração. Destaca-se ainda a lâmpada símbolo da enfermagem, confeccionada sob encomenda por escultor como réplica do modelo original, utilizado na festa de formatura das alunas da Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo de 1946 a 1959. E também a estatueta da pioneira da enfermagem, Florence, adquirida no Museu de Richmond, Virgínia. Para a constituição do NUDIME, foi necessário um minucioso trabalho de garimpagem realizado por alunos e professores pesquisadores. Uma importante etapa desse processo de garimpagem do acervo foi realizada por meio de visitas dos colaboradores ao Seminário da Prainha, em Fortaleza, Ceará. Destaca-se ainda as pesquisas realizadas na Biblioteca da Academia Brasileira de Enfermagem, em Brasília, a qual constitui-se um importante centro de memória da enfermagem brasileira. O material do acervo foi obtido por meio de doação, compra ou permuta, tendo sido catalogado, restaurado e organizado por colaboradores. Esse processo durou meses, exigindo bastante trabalho em equipe, colaboração, persistência, paciência, habilidades manuais, força e resistência, além do domínio das novas tecnologias. Aos poucos, caixa por caixa, o material foi catalogado e organizado, dando vez à segunda etapa do trabalho, que envolve digitalização e utilização do material em pesquisas. O NUDIME congrega professores, pesquisadores e alunos de diversas áreas, tais como enfermagem, história, pedagogia, educação física, psicologia, entre outras. Esses colaboradores integram o Laboratório de Educação, História e Saúde Coletiva e o Grupo de Pesquisa Educação, História e Saúde Coletiva. Além de estudos e pesquisas, realizam atividades de campo, como a visita ao Museu da Escrita, encontros com acadêmicos da Academia Cearense de Enfermagem, além de visitas a personalidades históricas, como a irmã Orminda Santana, a irmã Martins Duarte e a senhora Maria Valquíria. Meios de comunicação institucionais têm veiculado notícias sobre o NUDIME, ressaltando a importância do núcleo para a preservação da história da enfermagem e destacando também acontecimentos marcantes, como a visita das primeiras alunas da Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo e as comemorações pelos 75 anos do ensino de enfermagem no Ceará. Além disso, destacam-se publicações acadêmicas sobre o NUDIME e sobre a enfermagem. Como importante etapa de preparação, foram realizadas visitas a museus
sobre a história da enfermagem em outros países. Entre os museus visitados estão o Museu da Florence, em Londres, que dispõe de um rico acervo relativo ao início da profissão de enfermagem, contribuindo para a preservação do patrimônio histórico da profissão. E também o Monastério das Agustinas, no Canadá, o qual apresenta ao público inúmeros objetos que retratam a rica história da enfermagem. No Brasil, destacam-se o Museu Nacional de Enfermagem em Salvador, Bahia, e o Centro Histórico Cultural da Enfermagem Ibero-Americana, São Paulo.